A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos em Cristo Jesus, minhas irmãs queridas, mais um dia, graças a Deus, na presença do nosso Deus, né, irmãos? E que Deus abençoe a vida de todos vocês, de todos meus irmãos em Cristo Jesus, de todos aqueles que estão inscritos no meu canal, todos aqueles que estão abençoando o meu ministério. Estou aqui mais uma vez, amados irmãos e irmãos em Cristo, para gravar mais um vídeo e vou compartilhar com vocês, né, algo que Deus colocou no meu coração nesta manhã, a respeito dos tempos que estamos vivendo, né, irmãos? E que é tempos de nós nos cuidarmos e buscar a Deus mais e mais. Então, vamos para a palavra de Deus, né, irmãos? Porque o meu celular, ele não suporta muito tempo de filmagem, então tem que ser bem rápido, porque senão não dá tempo, né, amados irmãos? Que Deus abençoe todos vocês, que tenham todo um dia maravilhoso, e eu creio que vocês estão todos vivendo hoje um dia maravilhoso, porque o nosso Deus é tremendo e maravilhoso, para abençoar a vida de todos os filhos dele, né, irmãos? Então, vamos lá, irmãos. A palavra do Senhor está aqui, né, no livro do profeta Jeremias, né, no capítulo 28, que a palavra de Deus vai nos dizer assim, né? E sucedeu no mesmo ano, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, no ano 4º, no mês 5º, que Amanias, filho de Azur, profeta que era de Gibeon, me falou na casa do Senhor, na presença do sacerdote e de todo o povo, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, eu quebrarei o jugo do rei da Babilônia. E depois passarei 2 anos completo, eu tornarei a trazer a este lugar todo o utensílio da casa do Senhor, que deste lugar se tomou Nabucodonosor, rei da Babilônia, levando para a Babilônia. E também Joconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, e todos os cativeiros de Judá que entraram na Babilônia, eu tornarei a quebrar o jugo do rei da Babilônia. Então falou o profeta Jeremias, o profeta Ananias, na presença de todos os sacerdotes, na presença de todo o povo, a palavra do Senhor. E disse o profeta Jeremias Amém. Assim faz o Senhor, confirme a sua palavra que profetizou, e torne a ele a trazer os utensílios da casa do Senhor e todos os cativeiros da Babilônia a este lugar. Ouve agora esta palavra que eu falo a seus ouvidos e ao ouvido de todo o povo. E o profeta que houver antes de mim e antes de ti, e desde a antiguidade profetizaram contra a terra, contra grandes reinos, acerca de guerra e de mal e de peste. O profeta que profetizar paz, quando se cumpre a palavra deste profeta, será conhecido como profeta quem Deus, na verdade, o enviou. Então, Amanias, o profeta, tomou o jugo do pescoço do profeta Jeremias e quebrou. Ele quis demonstrar que ele verdadeiramente era um profeta de Deus e que ele estava falando a verdade. Ele estava profetizando que depois de 2 anos que o povo de Israel tinha sido levado para o cativeiro da Babilônia, ele seria liberto. Deus ia quebrar o jugo e ia libertar o povo, quando na realidade o cativeiro daquele povo era para 70 anos. Então ele estava enganando o povo. Ele queria ser aplaudido pelo povo como um profeta, ele estava enganando o povo de Israel, né? Ele queria ser aplaudido, ele estava buscando a glória para si, dizendo que Deus falou quando Deus não falou. E isso estamos vivendo muito isso hoje nos nossos dias, né? Porque o Satanás, ele tem um prato para cada gosto. Então, ele conhece a concupiscência das pessoas, né? E o que as pessoas gostam de ouvir. Quando, na verdade, o que Deus quer falar com a humanidade no dia que estamos vivendo não é essas bênçãos que muitos aí estão profetizando para o povo. Porque estamos vivendo os últimos tempos, as profecias do Senhor Jesus estão se cumprindo. Está diante dos nossos olhos.
O que nos faz amanhã nós estarmos mais fortes do que hoje e achando que estamos mais felizes do que hoje é a esperança. É porque o Espírito Santo de Deus renova a face da terra todas as manhãs, para que nós possamos suportar, ter fé e esperança e lutar. Mas cada dia nos aproximamos cada vez mais de dores, princípios de dores, tormenta. E as pessoas ficam aí profetizando bênção sobre bênção. E isso, né, o profeta Manias, ele fez isso com o povo de Israel quando foi levado para o cativeiro da Babilônia. Né? E Jeremias teve que enfrentar ele. Porque, na realidade, existe poucos profetas verdadeiros sobre a face da terra. Tem muitos que estão tão preocupados com a riqueza que estão falando aquilo que as pessoas querem ouvir e não o que Deus verdadeiramente quer falar. E nós precisamos ter cuidado com isso, precisamos abrir os olhos das pessoas. É tempo de arrependimento, é tempo de buscar a Deus, é tempo de se converter verdadeiramente. Não há mais tempo das pessoas ficar buscando riquezas neste mundo. Vamos grajear aquela riqueza que a traça e o ferrugem não consomem. Vamos buscar o reino de Deus, porque as pessoas estão sendo enganadas, ouvindo aquilo que quer ouvir e não aquilo que Deus verdadeiramente está falando para a humanidade. Porque os profetas estão falando uma coisa, mas os tempos, a própria natureza está nos mostrando outra. A natureza nos mostra a verdade e os profetas estão falando o contrário do que a natureza está mostrando. É isso que nós temos que ficar dentro da palavra de Deus, observando o que está acontecendo. Abrir bem os nossos olhos para não sermos enganados, engodados, né, irmãos? Misericórdia, né? Aqui no versículo 11, diz, e falou Amanias na presença de todo o povo, dizendo, assim diz o Senhor, passado 2 anos, completo, quebrarei o jugo de Nabucodonosor, o rei da Babilônia, e sobre o pescoço de toda a nação. Ele e Jeremias, o profeta, seguiu o seu caminho, foi embora, deixou ele profetizando mentira. Porque o povo estava todos caídos para o lado do profeta mentiroso, ouvindo aquilo que eles queriam ouvir, e não aquilo que Deus verdadeiramente quer fazer e fez. Então, eles deram ouvido ao profeta mentiroso. Mas Jeremias, seguindo o seu caminho, no versículo 12, vai falar a palavra de Deus da seguinte maneira. Mas veio a palavra do Senhor a Jeremias, depois que Amanias, o profeta, quebrou o jugo sobre o pescoço de Jeremias. O profeta dizendo, vai e fala a Amanias, Deus ordenando Jeremias voltar e falar para o profeta mentiroso, né? Vai e fala a Amanias, dizendo, assim diz o Senhor, o jugo de madeira quebraste, mas em vez dele farei um jugo de ferro. Deus mandou Jeremias falar. Em vez de um jugo de madeira que você tirou do pescoço do profeta e quebrou, agora eu colocarei um jugo de ferro. Deus mandou avisar ao profeta mentiroso. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, o jugo de ferro pus sobre o pescoço de toda esta nação, para servir a Nabucodonosor, o rei da Babilônia, e servi-lo-ão até os animais do campo lhe dei. Até os animais do campo, dos campos, do povo de Israel, Deus tinha dado para Nabucodonosor. E disse o profeta Jeremias ao profeta Amanias, ouve agora, Amanias, não te enviou o Senhor, mas tu fizeste que este povo confiaste em mentira. Porquanto assim diz o Senhor, eis que te lançarei de sobre a face da terra, e este ano morrerá, porque falaste em rebeldia contra o Senhor. E morreu Amanias, o profeta, no mesmo ano, no 7º mês. Assim
fará o Senhor aos profetas mentirosos, que engana o povo e faz com que o povo não busque a presença de Deus. Tem muitas pessoas que estão em pecado e recebem tantas profecias enganosas que acham que está na presença de Deus. Eu sou engodado, né? Pela concupiscência, eles são engodados. Eles ficam enganados. E como diz o apóstolo Paulo, o Satanás, ele engana a mente da pessoa, ele perverte a mente da pessoa. E nessa perversão que ele faz na mente da pessoa, faz com que a pessoa acredite em profecias mentirosas para ser enganado e morrer no engano e perder a salvação. E de repente chega aquele grande dia e cadê essas pessoas preparadas? Aonde estão essas pessoas? Recebendo profecias mentirosas? Sendo que os dias são maus, caminhamos para a consumação. Cada dia que passa, estamos vendendo nossos olhos. Está aí surgindo guerra. Entra um país, daí a pouco entra outro, daí a pouco entra outro. É enchente, é vento, é maremoto, é vulcões explodindo, é terremoto, e as pessoas ficam aí, profetizando bênçãos sobre bênçãos. E quando, na realidade, o tempo está mostrando outra coisa. A própria natureza está mostrando que estamos caminhando para a consumação de todas as coisas. E aqui, o que a palavra de Deus vai dizer? Não te enviou o Senhor, Ananias. Usou o nome do Altíssimo sem que ele lhe desse permissão para isso. E esse falso profeta era guiado por sua cobiça, porque a sua pretensão, por isso foi avisado que além de morrer, dentro de um período de 2 meses, e sofreria a punição eterna por seus atos e conduta. Jeremias nos mostra que o servo de Deus não somente não teme o falso, ou que o servo de Deus não teme o falso profeta, nem além disso conta sempre com o Espírito Santo para lhe conceder sabedoria, intrepidez para lidar com as dissensões, com as mentiras deles. Então, o verdadeiro profeta, ele não pode temer o falso profeta. Ele tem que pegar a palavra de Deus e descarar os falsos profetas que estão enganando a muitos. Porque nós contamos com a ajuda do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus nos mostra claramente que está havendo muita enganação, muitas profecias mentirosas, muitas pessoas estão sendo engordadas, estão sendo enganadas, porque Satanás ele tem um prato para cada gosto. Ele sabe o que o ser humano quer. Ele sabe o que as pessoas querem. E por isso ele usa os falsos profetas para enganar. E as pessoas são engordadas nas suas concupiscências e ficam se enganando e achando que estão salvos, achando que Deus está falando. E pode vir a repentina destruição e pegar essas pessoas desprevenidas? Isso é justo? Se a palavra de Deus está aqui para abrir os nossos olhos? Isso não é justo, amados irmãos. Tem muitas pessoas se enganando, e pasmem vocês. Tem muitas pessoas que muitos mesmo estão na igreja achando que estão salvos. Né? E às vezes está na igreja porque o pai está, porque a mãe está, porque o amiguinho está. E é tempo de assumir a responsabilidade. Porque a salvação é individual. O pai não salva filho, mãe não salva filho. Esposa não salva marido, marido não salva esposa. A salvação é individual. A palavra de Deus que se encontra no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 18, deixa claro que se o pai for perdido e o filho for justo, o filho é salvo. Mas se o pai for justo e o filho for perdido, o pai é salvo e o filho é perdido. A responsabilidade é pessoal. Nós, como pai de família, nossa obrigação é ensinar os nossos filhos a andar no caminho reto. Mas depois de adulto, usando o livre-arbítrio deles, eles é quem sabe qual caminho deve seguir. E a palavra de Deus vai dizer que nós somos servos daquele a quem nós servimos.
Essa é uma grande verdade. A quem servimos? A Deus ou o inimigo? A quem verdadeiramente servimos? É isso, porque a palavra de Deus diz que o meu Senhor é aquele a quem eu sirvo. Se eu estou aí no mundo fazendo toda a vontade de Satanás, no adultério, na fornicação, na mentira, na roubalheira, na bebedice, no vício, em tudo quanto não presta, eu estou servindo a quem? Quem é o Senhor das pessoas que vivem assim? Pasme vocês. Muitos estão assim e ainda vai ser salvo. Por quê? Porque muitos não conhecem o Evangelho. A hora que a palavra de Deus chegar, eles podem se arrepender verdadeiramente e vir para os pés do Senhor. Porque a palavra de Deus diz, vem como está, mas da forma que está não pode ficar. Tem que haver uma transformação, um verdadeiro arrependimento e abandonar toda a prática do mal para ser filho de Deus. Mas aqueles que estavam na casa de Deus e abandonaram o Senhor e voltaram para o mundo, estão fazendo tudo isso e conhecem a palavra. O que ainda estão fazendo aí no mundo? Por que estão trocando ouro por lata velha? O que é que vocês estão fazendo aí fora da casa de Deus, fora da presença de Deus? Vocês que conheciam a palavra de Deus, estavam na igreja, foram batizados e se desviaram dos caminhos santos do Senhor. O que é que vocês estão fazendo no mundo? Corre para a casa do Pai. Em nome de Jesus, corre enquanto há tempo, tá? Arrepende do que você está fazendo, pede perdão e volta. Faz isso enquanto você tem vida. E seja rápido, porque o amanhã não te pertence. E Satanás tem sede em ceifar a vida de crente desviado para que ele não tenha a oportunidade de se salvar. Corre hoje. Não deixa para amanhã, tá? Não deixa. Faça isso muito rápido, tá? Seja como o filho pródigo, que quando se viu na miséria se lembrou da casa do pai e voltou correndo. Faz isso. Em nome de Jesus. Não tarde mais, não. Não deixe para amanhã o que você tem que fazer hoje. Corre rápido, tá? E para de ouvir falsos profetas, que às vezes você está na sarjeta, uma pessoa chega e profetiza uma tremenda mentira para você, sendo que você está na sarjeta. Deus vai estar com quem está no mundo fazendo toda a vontade de Satanás? Ele não está. A palavra de Deus diz, eu ando contigo enquanto você estiver comigo. Se você me abandonar, eu também vos deixarei. Então, quem abandona o Senhor, acha que o Senhor vai estar com ele? Essas profecias são mentirosas. Se você está agradando Satanás, ele está louco para te matar, para você não voltar para a casa do Senhor e levar a tua alma para o inferno. Então, corre enquanto você tem vida. Luta. Luta contra essas potestades malignas que estão mantendo você aprisionado aí fora no mundo, tá? Porque o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia. O cativeiro deles foi de 70 anos. No capítulo 29 você vai ver que Deus recomendou que eles se casassem, se multiplicassem lá na Babilônia e tivesse paz com todos lá. Porque todos lá iam ter paz com eles se eles tivessem paz. Porque o cativeiro deles era de 70 anos. Depois de 70 anos, Deus visitaria eles e trazia eles de volta para a terra deles. Mas eles tinham uma promessa, mas quantos morreram lá na Babilônia? Quantos morreram lá na escravidão e não voltaram mais para a sua terra, que emana leite e mel, para a terra de Israel, onde era a terra deles? E por que eles perderam? Porque foram os rebeldes. Porque foram rebeldes, eles conheciam a Deus e abandonaram a Deus. Por isso eles foram para a escravidão. É assim está muitos hoje na escravidão. Muitos que estão na casa de Deus e com rebeldia peca, chega uma hora que o próprio pecado joga para fora, de porta para fora da igreja, porque quem tira o crente da igreja é o pecado. Não é outra coisa, é o pecado que tira ele para fora da casa de Deus. E quando está lá fora, aí o diabo enferga o pé no rosto, sabe? Daquele que era príncipe dentro da casa de Deus. Um dia você era príncipe e hoje você é tapete de Satanás. Então volta hoje. Volta hoje para a casa do Senhor, tá? Não há mais tempo para você esperar, não. Você que se desviou dos caminhos santos do Senhor, pede perdão para Deus e se reconcilia com o Senhor e volta. E volta, em nome de Jesus, porque naquele tempo tinha tempo determinado do cativeiro para o povo voltar, mas hoje não.
Hoje você volta a hora que você quiser, você volta. Você arrepende, dobra seu joelho, pede perdão para o Senhor, toma um banho, vai para a igreja e se rende aos pés do Senhor e o Senhor Jesus te recebe. Então vai, não perca mais tempo, faça isso logo. Não perca mais tempo. O Senhor Jesus está te esperando. Ele te ama, está de braços abertos te esperando. Ele morreu por mim e por todos vocês. Não se esquece que o amor de Deus é tão grande que chega a nos constranger. Então não seja tolo, tá? Não seja tolo. Para de trocar ouro por lata velha. Para. Em nome de Jesus. Busque o reino de Deus e toda a sua justiça. E fique tranquilo, que a demais coisa, Deus vai cuidar de tudo para você. Em nome de Jesus, fique com esta palavra. E não se iluda, tem muitos profetas que estão profetizando mentira. Não se renda a isso. Você reconheça o teu pecado. Você sabe que você está errado. Então não se iluda com profecia mentirosa. Porque quem peca sabe que está pecando. E como é que vai se render a profecia mentirosa? Hã? Como que vai se render? Se você sabe que você está em pecado. A profecia para você hoje é essa. Volte enquanto é tempo para a casa do Senhor. Deus tem bênção para você, mas quando você se arrepender, reconhecer o teu erro e voltar para a casa do Pai. Lá vai estar o banquete te esperando. Em nome de Jesus, essa é a palavra que eu deixo hoje para a igreja do Senhor Jesus, para todas minhas amadas irmãs em Cristo Jesus e para todos aqueles aonde esse vídeo vai chegar, que em nome de Jesus há de chegar. Meus irmãos e minhas irmãs, em nome de Jesus, visualize e envie para muitos, porque vocês conhecem muitas pessoas que estão desviadas do caminho do Senhor e muitos que ainda não conhecem o Senhor. Em nome de Jesus, faz esse evangelho ir mais além, para a glória de Deus. Eu deixo uma gloriosa paz do Senhor Jesus para minhas irmãs em Cristo Jesus, para meus irmãos em Cristo Jesus, para todo jovem, para todo adolescente, que Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês. Fique toda na gloriosa paz do Senhor Jesus. E no dia de hoje, irmãos, em nome de Jesus, ainda há profeta que não se acovarda, tá, irmãos? Ainda há. E eu creio que há muitos no meio de todos nós. Não tema, tá? Não tema, brade. Não tema, porque Deus é com todo aquele que não se acovarda. Em nome de Jesus, pode bradar. Toca a trombeta em Sião, perturbe o povo da terra, porque Deus está contando com todos nós, para a glória do nome santo do Senhor. Que assim seja. Amém e amém. E glórias a Deus. Louvado seja o nome santo.